entre os seus pontos de vista e ideias fundamentais e os meus. Receava perder sua amizade se o deixasse penetrar no meu mundo interior, que talvez lhe parecesse muito estranho. Sentindo-me também inseguro quanto à minha própria psicologia, disse-lhe quase automaticamente uma mentira a respeito das minhas livres associações, fugindo assim à tarefa impraticável de esclarecer-lhe sobre a minha constituição psíquica, tão pessoal e totalmente diferente da dele. Devo pedir ao leitor que me perdoe esta longa narrativa das dificuldades em que me meti para contar meu sonho a Freud, mas é um bom exemplo dos embaraços em que nos envolvemos no decorrer da análise real de um sonho, de tal modo que são importantes as diferenças de personalidade do analista e do analisado. Verifiquei logo que Freud procurava algum desejo inconfessável no meu sonho. Por isso sugeri, especulativamente, que as caveiras poderiam referir-se a algum membro da minha família cuja morte eu desejasse, por um motivo qualquer. Essa suposição foi bem aceita por ele, mas eu não ficara nada satisfeito com essa solução postiça. Enquanto tentava encontrar respostas razoáveis às perguntas de Freud, perturbei-me com a minha intuição a respeito da função exercida pelo fator subjetivo na compreensão psicológica. A minha intuição era tão forte que só tinha um pensamento: o que fazer para sair daquela situação complicada em que me metera? Segui o caminho mais fácil, mentindo, o que não é nem elegante nem moralmente correto. De outra maneira, eu me arriscaria a uma briga séria com Freud para a qual fossem motivos que fossem, eu não me sentia preparado. Essa minha intuição foi a compreensão imediata e bastante inesperada de que o sentido do meu sonho era minha própria pessoa, a minha vida e o meu mundo, minha realidade total contra a estrutura teórica erguida por outra mente desconhecida por motivos e propósitos que lhe eram particulares. Não se tratava do sonho de Freud, mas do meu. E num lampejo, compreendi o que meu sonho queria me dizer. Esse conflito ilustra um ponto vital na análise de sonhos. É menos uma técnica que se pode aprender e aplicar de acordo com as regras do que uma permuta dialética entre duas personalidades. Se tratarmos a análise como uma técnica mecânica, perde-se a personalidade psíquica da pessoa que sonha, e o problema terapêutico fica reduzido a uma simples interrogação: qual das duas pessoas em jogo, o analista ou o sonhador, dominará a outra? Foi por esse motivo que desisti do tratamento hipnótico, desde que não queria impor aos outros a minha vontade. Desejava que o processo da cura nascesse da própria personalidade do paciente e não de sugestões minhas, que teriam um efeito apenas passageiro. Meu objetivo era proteger e preservar a dignidade e a liberdade do meu paciente para que ele vivesse a sua vida de acordo com os seus próprios desejos. Naquela experiência com Freud, foi-me revelada pela primeira vez a noção de que, antes de construirmos teorias gerais a respeito do homem e sua psique, deveríamos aprender muito mais sobre o ser humano com quem vamos lidar. O indivíduo é a única realidade. Quanto mais nos afastamos dele para nos aproximarmos de ideias abstratas sobre o Homo sapiens, mais probabilidade temos de erro. Nessa época de convulsões sociais e mudanças drásticas, é importante sabermos mais a respeito do ser humano, pois muitas coisas dependem de suas qualidades mentais e morais. Para as observarmos na sua justa perspectiva, precisamos, porém, entender tanto o passado do homem quanto o seu presente. Daí a importância essencial de compreendermos mitos e símbolos. O problema dos tipos. Em todos os outros ramos da ciência, é lícito aplicar-se uma hipótese a um assunto ou tema impessoal. A psicologia, no entanto, inevitavelmente nos confronta com as relações vivas entre dois indivíduos, nenhum dos quais pode ser despojado da sua personalidade subjetiva, nem, na verdade, despersonalizado em qualquer outro sentido. O analista e seu paciente podem estabelecer que um determinado problema será tratado de um modo impessoal e objetivo, mas no momento em que se absorvem no assunto, suas personalidades vão ficar totalmente envolvidas. Nessa altura, só podem alcançar o êxito chegando a um acordo mútuo. Será possível emitir um julgamento objetivo sobre o resultado final?
só se fizermos uma comparação com as nossas conclusões e os padrões considerados válidos no meio social a que o indivíduo pertence. E mesmo então, precisamos ter em conta o equilíbrio mental ou sanidade da pessoa em questão, pois o resultado não poderá ser um nivelamento coletivo do indivíduo para ajustá-lo às normas de sua sociedade, já que tal procedimento o levaria a uma condição totalmente artificial. Uma sociedade saudável e normal é aquela em que as pessoas habitualmente entram em divergência, já que acordo geral é coisa rara de existir fora da esfera das qualidades humanas e instintivas. Apesar de a divergência funcionar como veículo na vida mental de uma sociedade, não se pode considerá-la um objetivo em si mesma. A concordância é igualmente importante. E pelo fato de a psicologia depender basicamente do equilíbrio dos opostos, nenhum julgamento pode ser considerado definitivo sem que se leve em conta a sua reversibilidade. A razão dessa particularidade está no fato de não existir nenhum ponto de vista, acima ou fora da psicologia, que nos permita formar um julgamento definitivo sobre a natureza da psique. Apesar de os sonhos pedirem um tratamento individual, são necessárias também algumas generalizações para classificar e esclarecer o material recolhido pelos psicólogos no seu estudo de um grande número de pessoas. Seria logicamente impossível formular ou ensinar qualquer teoria psicológica se nos limitássemos a descrever uma porção de casos isolados sem qualquer esforço para verificar o que têm em comum e aquilo em que diferem. Qualquer característica geral pode ser escolhida como base. Pode-se, por exemplo, fazer uma distinção relativamente simples entre indivíduos de personalidades extrovertidas e aqueles que são introvertidos. Essa é apenas uma das muitas generalizações possíveis, mas permite-nos logo ver as dificuldades que podem surgir no caso de o analista pertencer a um dos tipos e seu paciente a outro. Como qualquer análise mais profunda dos sonhos conduz a um confronto entre dois indivíduos, logicamente há de fazer uma grande diferença o fato de possuírem ou não o mesmo tipo de personalidade. Se ambos pertencem ao mesmo tipo, podem caminhar juntos e felizes por longo tempo, mas se um for extrovertido e o outro introvertido, seus pontos de vista diferentes e contrários logo vão entrar em choque, sobretudo se cada um deles não estiver consciente do seu tipo de personalidade ou julgar que o seu tipo é o único verdadeiramente bom. O extrovertido, por exemplo, vai adotar sempre o ponto de vista da maioria. O introvertido há de rejeitá-lo justamente por ser o que está na moda. Essa divergência é fácil de acontecer, já que o que tem valor para um é exatamente o que não tem para o outro. Freud, por exemplo, considerava o tipo introvertido como o de um indivíduo morbidamente preocupado consigo mesmo. No entanto, a introspecção e o autoconhecimento podem também ser fatores da maior importância. É de necessidade vital na interpretação dos sonhos tomarmos conhecimento dessas diferenças de personalidade. Não se deve presumir que o analista seja um super-homem acima dessas diferenças apenas porque é um médico, conhecedor de uma teoria psicológica e de uma técnica correspondente. O médico só pode se considerar superior se tiver a pretensão de que sua teoria e sua técnica são verdades absolutas, capazes de abarcar a totalidade da psique humana. Uma vez que tal pretensão é bastante discutível, ele não poderá ter esse tipo de convicção. Como consequência, se verá secretamente crivado de dúvidas ao confrontar teorias e técnicas, que são simples hipóteses e tentativas, com a totalidade humana que é o seu paciente, em lugar de confrontá-lo com a sua própria totalidade existencial. A personalidade global do analista é o único equivalente apropriado da personalidade do paciente. Experiência e conhecimento psicológicos nada mais são que simples vantagens do lado do analista, e não vão livrá-lo da desordem e da confusão a que vai ser posto à prova juntamente com seu paciente. Assim, é muito importante saber se suas personalidades são harmônicas, divergentes ou complementares. Extroversão e introversão são apenas duas dentre as muitas peculiaridades do comportamento humano. São, muitas vezes, bastante óbvias e facilmente reconhecíveis. Ao estudarmos os indivíduos extrovertidos, por exemplo, logo iremos perceber que diferem um do outro em muitos aspectos,
e que a extroversão é, portanto, um critério superficial e bastante genérico para caracterizar um só indivíduo. Por isso, tentei, já há muito tempo, encontrar outras particularidades básicas capazes de ajudar a pôr alguma ordem nas diferenças aparentemente ilimitadas da individualidade humana. Sempre me impressionou o fato de que um número surpreendente de pessoas não utilize jamais a sua mente se for possível evitá-lo, e também que um número considerável o faça de maneira absolutamente estúpida. Também me espantou encontrar muitas pessoas inteligentes e argutas que vivem, tanto quanto se pode observar, como se nunca tivessem aprendido a usar os seus sentidos. Não veem o que lhes está diante dos olhos, nem ouvem as palavras que soam aos seus ouvidos ou notam as coisas em que tocam ou provam. Alguns vivem sem mesmo tomar consciência do próprio corpo. Tive contato também com muitas pessoas que pareciam viver no mais estranho estado de espírito, como se a condição a que tivessem chegado hoje fosse definitiva, sem qualquer possibilidade de mudança, ou como se o mundo e a psique fossem estáticos e assim permanecessem eternamente. Pareciam destituídas de qualquer imaginação e dependiam inteira e exclusivamente da sua percepção sensorial. Acasos e possibilidades não existiam no mundo em que viviam e no seu hoje não havia um amanhã verdadeiro. O futuro nada mais significava que a repetição do passado. Estou tentando aqui dar ao leitor uma rápida ideia das minhas primeiras impressões quando comecei a observar as pessoas que encontrava. Logo se tornou evidente para mim, no entanto, que as pessoas que utilizavam as suas mentes eram as que pensavam, isto é, aquelas que usavam as suas faculdades intelectuais tentando se adaptar a agentes e circunstâncias. As pessoas igualmente inteligentes que não pensavam, buscavam e encontravam o seu caminho através do sentimento. Sentimento é uma palavra que pede uma certa explicação. Por exemplo, falamos dos sentimentos que nos inspiram uma pessoa ou uma coisa, mas também empregamos a mesma palavra para definir uma opinião. Por exemplo, um comunicado da Casa Branca pode dizer: "O presidente sente". Além disso, a palavra pode ser usada para exprimir uma intuição. Senti que. Quando uso a palavra sentimento em oposição a pensamento, refiro-me a uma apreciação, a um julgamento de valores. Por exemplo, agradável ou desagradável, bom ou mal, etc. O sentimento, de acordo com essa definição, não é uma emoção, que é involuntária. O sentir, na significação que dou à palavra, é uma função racional, isto é, organizadora, enquanto a intuição é uma função irracional, isto é, perceptiva. Na medida em que a intuição é um palpite, não será logicamente produto de um ato voluntário. É antes um fenômeno involuntário, que depende de diferentes circunstâncias externas ou internas, e não de um ato de julgamento. A intuição é mais uma percepção sensorial, que por sua vez também é um fenômeno irracional, já que depende essencialmente de estímulos objetivos oriundos de causas físicas e não mentais. Esses 4 tipos funcionais correspondem às 4 formas evidentes pelas quais a consciência se orienta em relação à experiência. A sensação, isto é, a percepção sensorial, nos diz que alguma coisa existe. O pensamento mostra-nos o que é esta coisa. O sentimento revela se ela é agradável ou não. E a intuição nos dirá de onde vem e para onde vai. O leitor deve compreender que esses 4 critérios que definem tipos de conduta humana são apenas 4 pontos de vista entre muitos outros, como a força de vontade, o temperamento, a imaginação, a memória e assim por diante. Nada há de dogmático a respeito deles, mas o seu caráter fundamental recomenda-os a uma classificação. Acho-os particularmente úteis quando preciso explicar as reações dos pais aos filhos, as dos maridos às mulheres e vice-versa. Ajudam-nos também a compreender nossos próprios preconceitos. Assim, para entender os sonhos de outras pessoas, precisamos sacrificar nossas preferências e reprimir nossos preconceitos. Não é fácil nem confortável fazê-lo, já que implica um esforço moral, nem sempre do nosso gosto.
Mas se o analista não fizer esse esforço para criticar seus próprios pontos de vista e admitir a sua relatividade, não vai obter a informação correta nem a penetração suficiente necessárias ao conhecimento da mente do seu paciente. O analista espera da parte do paciente ao menos uma certa boa vontade a respeito das suas opiniões e da sua seriedade de propósitos. Quanto ao paciente, devem-lhe ser concedidos os mesmos direitos. Apesar de esse tipo de relacionamento ser indispensável para qualquer bom entendimento e, portanto, de evidente necessidade, precisamos nos lembrar repetidamente de que, do ponto de vista terapêutico, é mais importante que o paciente compreenda do que o analista obter a confirmação de suas expectativas teóricas. A resistência do paciente à interpretação do analista não é uma reação errada, é antes sinal de que algo não está bem. Ou o paciente ainda não alcançou o estágio em que pode compreender, ou a interpretação não foi suficientemente adequada. Nos esforços que fazemos para interpretar os símbolos oníricos de outra pessoa, quase sempre ficamos tolhidos por uma tendência a preencher as inevitáveis lacunas da nossa compreensão pela projeção, isto é, pela suposição de que aquilo que o analista percebe ou pensa é igualmente percebido ou raciocinado pelo autor do sonho. Para superar esse manancial de erros, sempre insisti na importância de o médico se ater ao contexto de cada sonho, excluindo todas as hipóteses teóricas sobre sonhos em geral, exceto a de que os sonhos fazem um certo sentido. Com tudo o que disse, creio que deixei bem claro que não é possível estabelecer-se regras gerais para a interpretação dos sonhos. Quando expus a hipótese de que a função geral dos sonhos parece ser a de compensar deficiências ou distorções da consciência, queria dizer que essa suposição constituía um mais promissor acesso ao estudo dos sonhos particulares. Em alguns casos, essa função fica claramente evidenciada. Um dos meus pacientes tinha a si mesmo em alto conceito e não percebia que quase todos os seus conhecidos irritavam-se com seu ar de superioridade. Contou-me um sonho no qual vira um vagabundo bêbado rolar numa sarjeta, espetáculo que apenas lhe provocara um comentário indulgente. É horrível ver a que nível um homem pode descer. É evidente que o caráter desagradável do sonho constituía, em parte, uma tentativa de contrabalançar sua vaidosa opinião sobre seus próprios méritos. Mas havia mais alguma coisa além disso. Acontecia que ele tinha um irmão alcoólatra, e então o sonho revelava também que essa sua atitude superior compensava a figura do irmão, tanto interior como exteriormente. Lembro-me de outro caso de uma mulher que se orgulhava da sua inteligente percepção da psicologia e que tinha sonhos recorrentes com uma outra mulher de suas relações. Na vida cotidiana, não a apreciava, achando-a fútil e arrogante. Mas nos sonhos, ela lhe aparecia como se fosse uma irmã, amiga e simpática. Minha paciente não compreendia por que sonhava de maneira tão favorável com alguém de quem não gostava, mas seus sonhos estavam tentando comunicar-lhe a ideia de que os aspectos inconscientes do seu caráter projetavam uma sombra muito parecida com a outra mulher. Foi difícil a minha paciente, que tinha opiniões muito definidas sobre a sua personalidade, aceitar que aquele sonho se referia ao seu próprio complexo de autoridade e às suas motivações ocultas, influências inconscientes que, mais de uma vez, haviam provocado desagradáveis atritos com seus amigos. Sempre culpara os outros por essas desavenças e nunca a si própria. Não é apenas o lado da sombra de nossas personalidades que dissimulamos, desprezamos e reprimimos. Podemos fazer o mesmo com nossas qualidades positivas. Um exemplo que me ocorre é o de um homem aparentemente modesto, socialmente inexpressivo e de maneiras encantadoras. Parecia contentar-se com um lugar nas últimas filas de qualquer reunião, mas insistia discretamente com a sua presença. Quando convidado a falar, tinha sempre uma opinião correta a dar, a despeito de nunca se intrometer. Algumas vezes, dava a entender que determinado assunto poderia ser tratado de melhor forma e num nível mais elevado, apesar de nunca explicar como fazê-lo. Nos seus sonhos, no entanto, tinha encontros frequentes com célebres figuras históricas como Napoleão e Alexandre o Grande. Esses sonhos compensavam claramente um complexo de inferioridade, mas tinham ainda outras implicações. Que tipo de homem devo ser
perguntava o sonho para receber a visita de personalidades tão ilustres. Nesse particular, o sonho assinalava uma secreta megalomania que compensava o sentimento de inferioridade do paciente. A ideia inconsciente de grandeza isolava-o da realidade do seu ambiente, mantendo-o afastado de uma série de obrigações que seriam prementes para muitos outros ambientes. Não sentia necessidade alguma de provar, a si mesmo ou a outras pessoas, que a superioridade do seu auto-julgamento estivesse fundamentada em méritos igualmente superiores. Na verdade, jogava inconscientemente um jogo insano, e os sonhos buscavam, de uma maneira curiosa e ambígua, dar-lhe consciência disso. Ser íntimo de Napoleão e dar-se muito bem com Alexandre o Grande é exatamente o tipo de fantasia produzido por um complexo de inferioridade. Mas por que, podemos perguntar-nos, não pode o sonho ser mais direto e aberto, dizendo o que tem a dizer sem tanta ambiguidade? Várias vezes já me fizeram esta pergunta, e eu também já a fiz a mim mesmo. Fico surpreso com os caminhos tortuosos que os sonhos seguem para evitar informações precisas ou omitir algum ponto decisivo. Freud supôs que existiria uma função especial da psique, que ele chamou de censura. A censura, segundo ele, é que deformava as imagens do sonho, tornando-as irreconhecíveis a fim de enganar a consciência que está sonhando sobre o objetivo real do sonho. Ocultando do sonhador o pensamento crítico, a censura protegeria o seu sonho do choque provocado por reminiscências desagradáveis. No entanto, essa teoria que faz do sonho o guardião do sono me deixa cético. Os sonhos, na verdade, estão sempre perturbando o sono. Parece-me, na verdade, que com a aproximação da consciência, o conteúdo subliminar da psique se apaga. O estado subliminar conserva ideias e imagens em um nível de tensão bem menor do que o que elas possuem quando conscientes. Definem-se com menor clareza, as suas inter-relações são menos óbvias e repousam em analogias mais imprecisas. São menos racionais e, portanto, mais incompreensíveis. Esse mesmo fenômeno pode ser observado em todas as condições vizinhas do sonho, provocadas pelo cansaço, pela febre ou por tóxicos. Mas se alguma coisa acontece, trazendo maior tensão a qualquer dessas imagens, elas se tornam menos subliminares e, por estarem mais próximas do limiar da consciência, mais nitidamente definidas. É essa observação que nos permite compreender por que os sonhos tantas vezes se expressam sob a forma de analogias, porque uma imagem onírica se funde em outra, e porque nem a lógica nem o tempo da nossa vida diária parecem ter neles qualquer aplicação. Os sonhos têm um aspecto natural para o nosso inconsciente, porque o material de que são produzidos é retido em estado subliminar precisamente dessa forma. Os sonhos não protegem o sono daquilo que Freud chamou de desejo incompatível, e o que ele considerava disfarce do sonho é, na verdade, a forma natural dos impulsos no inconsciente. Assim, um sonho não pode produzir um pensamento definido, e se começar a fazê-lo, deixa de ser sonho, pois estará atravessando o limiar da consciência. É por isso que os sonhos sempre parecem passar por cima ou saltar exatamente os pontos mais importantes para o nosso consciente e revelam apenas o rastro da consciência, como o brilho pálido das estrelas durante um eclipse total do Sol. Devemos entender que os símbolos do sonho são, na sua maioria, manifestações de uma parte da psique que escapa ao controle do consciente. Sentido e intenção não são prerrogativas da mente, atuam em toda a natureza vivente. Não há diferença de princípios entre o crescimento orgânico e o crescimento psíquico. Assim como uma planta produz flores, a psique cria os seus símbolos, e todo sonho é uma evidência desse processo. É, portanto, através dos sonhos, além de todo tipo de intuições, impulsos e outras ocorrências espontâneas, que as forças instintivas influenciam a atividade do consciente. Essa influência, ser boa ou má, depende do conteúdo atual do inconsciente.
Se contiver muitas coisas que normalmente deveriam ser conscientes, então a sua função torna-se deformada e perturbada. Aparecem motivos que não se baseiam nos instintos autênticos, mas que devem sua existência e sua importância psíquica ao fato de terem sido relegados ao inconsciente em consequência de uma repressão ou de uma negligência. Eles recobrem, por assim dizer, a psique inconsciente normal e distorcem a sua tendência natural de expressar símbolos e motivos fundamentais. Portanto, é aconselhável que o psicanalista, ao buscar as causas de um distúrbio mental, comece por obter do seu paciente uma confissão e uma compreensão, mais ou menos voluntária, de tudo o que gosta ou teme. Esse processo lembra o antigo ato de confissão da Igreja Católica, que, em muitos pontos, antecipou-se às técnicas da psicologia moderna, pelo menos como regra geral. Na prática, no entanto, pode dar-se o contrário. Um sentimento de inferioridade excessivo ou uma séria fraqueza muitas vezes acabam por tornar difícil ou quase impossível ao paciente enfrentar a evidência das suas deficiências pessoais. Por isso, muitas vezes preferi iniciar um tratamento dando ao doente uma perspectiva positiva que vai provê-lo de um valioso sentido de segurança quando se aproximarem as revelações mais dolorosas. Tomemos como exemplo um sonho de exaltação pessoal, mania de grandeza, no qual toma-se chá com a rainha da Inglaterra ou se conversa intimamente com o Papa. Se a pessoa que sonha não for esquizofrênica, a interpretação prática do símbolo depende muito do seu estado de espírito do momento, isto é, da condição do seu ego. Se for uma pessoa que superestima suas qualidades, será fácil mostrar-lhe, partindo do material produzido pela associação de ideias, quanto suas intenções são infantis e incongruentes, e como provém do desejo pueril de igualar-se ou ser superior a seus pais. Mas se for um caso de inferioridade, em que o indivíduo ficasse de tal maneira saturado por um sentimento de demérito, que esse conceito passasse a dominar todos os aspectos positivos da sua personalidade, seria um erro deprimi-lo ainda mais, mostrando-lhe quanto é infantil, ridículo ou mesmo perverso. Seu sentimento de inferioridade seria cruelmente aumentado e haveria ainda uma resistência indesejável e desnecessária ao tratamento. Não existe uma doutrina ou uma técnica terapêutica de aplicação geral, pois cada caso que se recebe para tratamento é o de uma pessoa individual que possui condições específicas próprias. Lembro-me de um paciente a quem tratei durante 9 anos. Eu só o via umas poucas semanas em cada ano, pois morava no estrangeiro. Desde o início, verifiquei qual era o problema dele, mas vi também que a menor tentativa de chegar à verdade encontrava da sua parte uma violenta reação defensiva que poderia provocar uma ruptura entre nós. Gostasse eu ou não, precisava esforçar-me da melhor maneira possível para manter o nosso relacionamento, acompanhando suas inclinações e tendências sustentadas por sonhos e que sempre afastavam nossos diálogos das raízes da sua neurose. Nossas discussões se perdiam em digressões tão longas que muitas vezes acusei-me de estar desviando meu paciente do caminho correto, e só não o confrontei brutalmente com a verdade porque seu estado melhorava claramente, apesar de fazê-lo aos poucos. No 10º ano de tratamento, no entanto, meu paciente considerou-se curado e liberto de todos os sintomas antigos. Surpreendi-me porque, teoricamente, seu estado era incurável. Notando meu espanto, ele sorriu e disse-me mais ou menos o seguinte: "Quero agradecer-lhe, sobretudo, pelo seu tato infalível e pela paciência com que me ajudou a contornar minha neurose. Agora posso lhe dizer tudo sobre ela. Se eu conseguisse falar livremente a respeito dela, eu lhe teria contado na primeira consulta, mas teria assim destruído toda a harmonia da nossa relação. E que seria de mim? Estaria moralmente arrasado. Nesses 10 anos, aprendi a confiar no Senhor, e à medida que a minha confiança aumentava, melhorava o meu estado mental.
consegui melhorar porque esse processo lento restituiu-me a confiança em mim mesmo. Agora sinto-me forte o bastante para discutir o problema que estava me destruindo. Confessou-me então o seu problema de uma maneira totalmente franca, que me confirmou por que o nosso tratamento teve, realmente, de seguir aquele determinado curso. O seu choque inicial tinha sido de tal ordem que não conseguira enfrentá-lo sozinho. Precisava da ajuda de outra pessoa. E o trabalho terapêutico indicado era muito mais do que a demonstração de uma teoria clínica, o lento restabelecimento da sua confiança. Casos como esse ensinaram-me a adaptar meus métodos às necessidades de cada paciente, em lugar de me entregar a considerações teóricas gerais que talvez não se aplicassem a nenhum caso particular. O conhecimento da natureza humana que acumulei em 60 anos de experiência prática me ensinou a considerar cada caso como um caso novo, para o qual, em primeiro lugar, eu precisava encontrar um meio de aproximação particular e especial. Não hesitei algumas vezes em mergulhar num estudo minucioso de ocorrências infantis e de fantasias. Outras vezes, comecei do alto, mesmo que isso me obrigasse a elevar-me às mais abstratas especulações metafísicas. Tudo depende de aprender a linguagem própria do paciente e de seguir as sondagens do seu inconsciente em busca de luz. Alguns casos pedem determinado método, outros exigem outro diferente. Isso é especialmente verdadeiro quando se procura interpretar sonhos. Dois indivíduos diferentes podem ter quase exatamente o mesmo sonho, o que, na experiência clínica, vem-se a descobrir que é bem mais comum do que o leigo pensa. Mas, se, por exemplo, uma das pessoas que sonhar for jovem e a outra idosa, o problema que aflige cada uma delas há de ser diferente e, logicamente, cometeríamos um absurdo interpretando os dois sonhos da mesma forma. Um exemplo de que me recordo é o de um sonho em que um grupo de jovens a cavalo atravessa um extenso campo. O sonhador é quem comanda o grupo e salta um buraco cheio de água, vencendo o obstáculo. O resto do grupo cai na água. O jovem que primeiro me contou este sonho era um tipo cauteloso e introvertido, mas também ouvi o mesmo sonho de um velho de temperamento ousado, que tivera uma vida ativa e arrojada, mas que na época do sonho achava-se inválido e dava imenso trabalho a seu médico e a sua enfermeira. Naquele momento, por desobedecer às prescrições médicas, sua saúde piorara. Estava claro que o sonho dizia ao jovem o que ele deveria fazer. Já o velho expressava o que ele ainda fazia. Enquanto o jovem hesitante estava sendo encorajado, o velho não necessitava do mesmo tipo de estímulo. O espírito ativo que ainda o sacudia interiormente era, na verdade, seu maior problema. Este exemplo nos mostra quanto a interpretação de sonhos e de símbolos depende, em grande parte, das circunstâncias individuais de quem sonha e do seu estado de espírito. O arquétipo, no simbolismo do sonho. Já sugeri que os sonhos servem a um propósito de compensação. Tal suposição significa que o sonho é um fenômeno psíquico normal que transmite à consciência reações inconscientes ou impulsos espontâneos. Muitos sonhos podem ser interpretados com o auxílio do sonhador, que providencia tanto as associações quanto o contexto da imagem onírica, por meio dos quais podemos explorar todos os seus aspectos. Esse método convém a todos os casos comuns, aqueles em que um parente, um amigo ou um paciente conta um sonho no decorrer de uma conversa. Mas quando é um caso de sonho obsessivo ou de sonhos com grande carga emocional, as associações pessoais produzidas pelo sonhador não são, em regra, suficientes para uma interpretação satisfatória. Nesses casos, precisamos levar em conta o fato, primeiramente observado e comentado por Freud, de que num sonho muitas vezes aparecem elementos que não são individuais e nem podem fazer parte da experiência pessoal do sonhador. A estes elementos, como mencionei antes, Freud chamava resíduos arcaicos. Formas mentais cuja presença não encontra alguma explicação na vida do indivíduo e que parecem antes formas primitivas e inatas, representando uma herança do espírito humano.
Assim como o nosso corpo é um verdadeiro museu de órgãos, cada um com a sua longa evolução histórica, devemos esperar também encontrar na mente uma organização análoga. Nossa mente não poderia jamais ser um produto sem história, ao contrário do corpo em que existe. Por história, não estou querendo me referir àquela que a mente constrói através de referências conscientes ao passado por meio da linguagem e de outras tradições culturais. Refiro-me ao desenvolvimento biológico, pré-histórico e inconsciente da mente no homem primitivo, cuja psique esteve muito próxima à dos animais. Essa psique infinitamente antiga é a base da nossa mente, assim como a estrutura do nosso corpo se fundamenta no molde anatômico dos mamíferos em geral. O olho treinado do anatomista ou do biólogo encontra nos nossos corpos muitos traços desse molde original. O pesquisador experiente da mente humana também pode verificar as analogias existentes entre as imagens oníricas do homem moderno e as expressões da mente primitiva, as suas imagens coletivas e os seus motivos mitológicos. Assim como o biólogo necessita da anatomia comparada, também o psicólogo não pode prescindir da anatomia comparada da psique. Em outros termos, o psicólogo precisa, na prática, ter experiência suficiente não só de sonhos e outras expressões da atividade inconsciente, mas também da mitologia no seu sentido mais amplo. Sem essa bagagem intelectual, ninguém pode identificar as analogias mais importantes. Não será possível, por exemplo, verificar a analogia existente entre um caso de neurose compulsiva e a clássica possessão demoníaca sem um conhecimento exato de ambos. O meu ponto de vista sobre os resíduos arcaicos, que chamo de arquétipos ou imagens primordiais, tem sido muito criticado por aqueles a quem falta conhecimento da psicologia do sonho e da mitologia. O termo arquétipo é muitas vezes mal compreendido, julgando-se que expressa certas imagens ou temas mitológicos definidos. Mas essas imagens e temas nada mais são que representações conscientes. Seria absurdo supor que representações tão variadas pudessem ser transmitidas hereditariamente. O arquétipo é uma tendência a formar essas mesmas representações de um motivo, representações que podem ter inúmeras variações de detalhes, sem perder a sua configuração original. Existem, por exemplo, muitas representações do motivo irmãos inimigos, mas o motivo em si conserva-se o mesmo. Meus críticos supuseram erradamente que eu desejava referir-me a representações herdadas e, consequentemente, rejeitaram a ideia do arquétipo como se fosse apenas uma superstição. Não levaram em conta o fato de que, se os arquétipos fossem representações originadas na nossa consciência ou adquiridas por ela, nós certamente os compreenderíamos, em lugar de nos confundirmos e nos espantarmos quando se apresentam. O arquétipo, na realidade, é uma tendência instintiva, tão marcada como o impulso das aves para fazer seu ninho e o das formigas para se organizarem em colônias. É preciso que eu esclareça aqui a relação entre instinto e arquétipos. Chamamos de instinto os impulsos fisiológicos percebidos pelos sentidos, mas ao mesmo tempo esses instintos também podem se manifestar como fantasias e revelar muitas vezes a sua presença apenas por meio de imagens simbólicas. São essas manifestações que eu chamo de arquétipos. A sua origem não é conhecida e eles se repetem em qualquer época e em qualquer lugar do mundo, mesmo onde não é possível explicar a sua transmissão por descendência direta ou por fecundações cruzadas, resultantes da migração. Recordo-me de muitos casos de pessoas que vieram me consultar porque estavam confusas e perdidas com seus sonhos ou com os de seus filhos. Encontravam-se perturbadas com os termos dos sonhos. Tratava-se de sonhos que continham imagens que aqueles pacientes não conseguiam relacionar com nenhuma das suas lembranças ou com ideias que pudessem ter transmitido aos filhos. No entanto, muitas dessas pessoas tinham educação superior e havia entre elas até mesmo alguns psiquiatras. Lembro-me especialmente do caso de um professor que teve uma visão de repente e julgou ter enlouquecido. Veio ver-me em estado de pânico. Apanhei da estante um livro de 400 anos e mostrei-lhe uma velha xilogravura que retratava exatamente a visão que tivera. Não há razão alguma para que se considere louco, disse-lhe. Sua visão já era conhecida há 400 anos. Depois disso, sentou-se abatido numa cadeira, mas já no seu estado normal. Um caso muito importante foi o de um psiquiatra que veio me procurar.
trouxe-me um pequeno caderno manuscrito que recebera da sua filha de 10 anos como presente de Natal. Continha uma série de sonhos que ela tivera aos 8 anos de idade. Foi a série de sonhos mais fantástica que já vi e pude bem entender por que deixaram um pai tão intrigada. Apesar de infantis, os desenhos tinham algo de sobrenatural e a origem de suas imagens era absolutamente incompreensível para o meu cliente. Seguem abaixo os motivos principais da série de sonhos. 1. A fera malvada, um monstro com forma de serpente e muitos chifres, mata e devora todos os outros animais. Deus, no entanto, acode vindo de 4 cantos, sendo na realidade 4 deuses separados, e ressuscita todos os animais mortos. 2. Uma ascensão aos céus, onde se celebram danças pagãs, e uma descida ao inferno, onde os anjos estão praticando boas ações. 3. Uma horda de pequenos animais amedronta a menina que sonha. Os animais crescem assustadoramente e um deles a devora. 4. Um pequeno camundongo é invadido por vermes, serpentes, peixes e seres humanos, e assim torna-se humano. Esse sonho representa as 4 etapas da origem da humanidade. 5. Uma gota d'água aparece como se observada ao microscópio. A menina vê que a gota está cheia de galhos de árvore. O sonho representa a origem do mundo. 6. Um menino mau tem nas mãos um torrão de terra e joga pequenos fragmentos em todos os que passam. Desse modo, todos os transeuntes também se tornam maus. 7. Uma mulher bêbada cai na água e sai regenerada e sóbria. 8. A cena passa-se na América, onde muitas pessoas rolam sobre um formigueiro atacadas pelas formigas. A menina, em pânico, cai dentro de um rio. 9. Um deserto na lua, onde sobre o seu solo firme a menina penetra tão profundamente que chega ao inferno. 10. Neste sonho, a menina tem a visão de uma bola luminosa e a toca. Saem vapores dessa bola, chega um homem que a mata. 11. A menina sonha que está gravemente doente. 12. Enxames de mosquitos escurecem o sol, a lua e todas as estrelas, com exceção de uma. Esta estrela cai sobre a menina. No texto original em alemão, cada sonho começa com as tradicionais palavras dos velhos contos de fadas. Era uma vez. Com isso, a menininha sugere que cada sonho é uma espécie de conto de fadas que ela quer contar ao pai como presente de Natal. O pai tentou encontrar explicação para os sonhos no contexto da vida da filha, mas não conseguiu, pois não parecia haver neles qualquer associação pessoal. A possibilidade de que esses sonhos fossem produtos de uma elaboração consciente só poderia, é claro, ser afastada por alguém que conhecesse suficientemente a criança para ter certeza da sua sinceridade, mesmo sendo imaginários, no entanto, continuariam a desafiar a nossa compreensão. Nesse caso, o pai estava convencido da autenticidade dos sonhos e não tenho razões para duvidar disso. Conheci a menina antes da época em que deu os sonhos ao pai. Por isso não pude lhe fazer perguntas a respeito deles. Ela vivia em outro país e morreu de uma doença infecciosa 1 ano depois daquele Natal. Esses sonhos da menina apresentavam um caráter decididamente singular. As ideias dominantes são de natureza marcadamente filosófica. O primeiro sonho, por exemplo, fala de um monstro mau que mata todos os outros animais, mas Deus ressuscita a todos por meio de uma apocastasis, ou restituição. No mundo ocidental, essa é uma ideia conhecida graças à tradição cristã. Pode ser encontrada nos Atos dos Apóstolos 3:21. Cristo, a quem o céu deve conter até os tempos da restituição de todas as coisas. Os padres gregos da igreja primitiva, como Orígenes, por exemplo, insistiam especialmente que no final dos tempos, tudo seria restituído ao seu estado perfeito e original pelo Redentor. Mas de acordo com São Mateus 17:11, havia uma velha tradição judaica de que, em verdade,
Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Encontramos a mesma ideia na primeira epístola aos Coríntios, que citei. Nessa passagem também, Adão e Cristo, morte e ressurreição estão ligados. A ideia geral de um Cristo Redentor pertence ao tema universal e pré-cristão do herói e salvador, que apesar de ter sido devorado por um monstro, reaparece de modo milagroso, vencendo seja qual for o animal que o engoliu. Onde e quando essa imagem surgiu, ninguém sabe, e tampouco sabemos de que maneira conduzir a investigação desse assunto. A única certeza aparente é que essa imagem parece ter sido conhecida tradicionalmente em cada geração, que por sua vez a recebeu de gerações precedentes. Assim, podemos supor, sem risco de erro, que a sua origem vem de um período em que o homem ainda não sabia que possuía o mito do herói, numa época em que nem mesmo refletia, de maneira consciente, sobre aquilo que dizia. A figura do herói é um arquétipo que existe desde tempos imemoriais. A produção de arquétipos por crianças é especialmente importante porque, algumas vezes, podemos ter certeza de que a criança não teve nenhum acesso direto à tradição em questão. Neste último caso, por exemplo, a família da menina possuía um conhecimento muito superficial das tradições cristãs. Os temas cristãos podem, naturalmente, ser representados por ideias de anjos, de Deus, de céu, do inferno e do mal. Mas a maneira como foram tratados por esta criança não indica absolutamente uma origem cristã. Observemos o primeiro sonho de um deus, que na verdade é constituído por 4 deuses, que vem de 4 cantos. Cantos de que lugar? Não há nenhum aposento mencionado no sonho. Nem mesmo caberia a imagem de um quarto naquele acontecimento evidentemente cósmico, em que o próprio Ser Supremo intervinha. A própria ideia de uma quaternidade, o elemento 4, é estranha, apesar de ocupar um lugar de relevo em muitas religiões e filosofias. Na religião cristã, este elemento foi substituído pela trindade, noção que a criança provavelmente conhecia. Mas quem de uma família comum da classe média teria ouvido falar em uma quaternidade divina? Ela foi uma imagem bastante familiar entre os estudantes da filosofia do Hermetismo, na Idade Média. Mas no início do século XVIII já estava esgotada como ideia e há bem uns 200 anos tornou-se obsoleta. Então, onde a menininha a terá ido buscar? Na visão de Ezequiel? Mas nenhum ensinamento cristão identifica o serafim com Deus. Pode-se fazer a mesma pergunta a respeito da serpente de chifres. Na Bíblia, é certo, existem muitos animais com cornos, como no Apocalipse, mas todos parecem ser quadrúpedes, apesar de terem como senhor um dragão, cujo nome grego, dracon, também significa serpente. A serpente de chifres aparece na alquimia latina do século XVI como a Quadricornutus serpens, símbolo de Mercúrio e adversária da Trindade cristã. Mas essa é uma referência bastante vaga. De acordo com o que consegui descobrir, ela só foi mencionada por um único autor, e a essa criança teria sido impossível qualquer conhecimento do assunto. No segundo sonho, aparece um motivo que decididamente não é cristão e contém uma verdadeira inversão de valores. Por exemplo, danças pagãs executadas pelos homens no céu e boas ações praticadas por anjos no inferno. Esse símbolo sugere uma relatividade de valores morais, onde a criança teria buscado noções tão revolucionárias, dignas da genialidade de um Nietzsche. Essas perguntas levam-nos a outra. Qual o significado compensador desses sonhos, aos quais a menina obviamente atribuía tanta importância a ponto de oferecê-los ao pai como presente de Natal? Se a pessoa que os sonhou fosse o feiticeiro de alguma tribo primitiva, poderia-se supor que representassem variações sobre os temas filosóficos da morte, da ressurreição ou restituição, da origem do mundo, da criação do homem e da relatividade dos valores. Mas quando interpretados num nível pessoal, era preciso desistir de analisá-los devido à sua invencível dificuldade. Contém, sem dúvida, imagens coletivas e são, de certo modo, análogas às doutrinas de iniciação ministradas aos rapazes nas tribos primitivas. Nessa época, ensinam-lhes o que Deus, ou os deuses, ou os animais fundadores fizeram,
como o mundo e os homens foram criados, como ocorrerá o fim do mundo e qual o significado da morte. Existe alguma circunstância na nossa civilização em que se preste esse tipo de ensinamento? Sim, na adolescência. Mas muitas pessoas só chegam a rememorar essas coisas na velhice, ao sentirem a aproximação da morte. Ora, acontece que a menina encontrava-se simultaneamente nessas duas situações. Aproximava-se da puberdade e do fim de sua vida. Quase nada no simbolismo dos seus sonhos indicava o início de uma vida adulta, normal, mas existiam inúmeras alusões a destruições e a reconstituições. Quando pela primeira vez tomei conhecimento dos seus sonhos, tive, na verdade, a sensação perturbadora de que sugeriam um desastre iminente. A razão para isso estava na natureza tão peculiar da compensação que percebi no seu simbolismo. Era o oposto do que se poderia encontrar na consciência de uma menina daquela idade. Esses sonhos revelam-nos um aspecto novo e bastante aterrador da vida e da morte. Podia-se esperar esse tipo de imagem em uma pessoa envelhecida, de olhos voltados para o passado, e não numa criança, que normalmente olha à sua frente. Sua atmosfera lembra muito mais o velho ditado romano, segundo o qual a vida é um curto sonho, do que a alegria e a exuberância da idade primaveril. Para aquela criança, a vida era o ver sacrum volvendum, ou seja, o voto de sacrifício vernal de que fala o poeta. A experiência nos mostra que a aproximação impressentida da morte lança um adumbratio, ou seja, sombra antecipadora, sobre a vida e sobre os sonhos da vítima. Mesmo o altar das igrejas cristãs representa, de um lado, o sepulcro e, de outro, a ressurreição, isto é, a transformação da morte em vida eterna. Foram essas as ideias que os sonhos trouxeram para a criança. Eram uma preparação para a morte, expressa por meio de pequenas histórias, como os contos narrados nas cerimônias primitivas de iniciação ou os koans do Zen budismo. Foi uma mensagem em nada parecida com a doutrina ortodoxa cristã, e sim com o pensamento dos povos primitivos. Deve ter se originado fora da tradição histórica, em fontes psíquicas há muito esquecidas e que, desde os tempos pré-históricos, têm alimentado a especulação religiosa e filosófica a respeito da vida e da morte. Foi como se acontecimentos ainda por vir projetassem de volta sua sombra, despertando na criança certas formas de pensamento que, apesar de habitualmente adormecidas, descrevem ou acompanham a aproximação de um desfecho fatal. Apesar de sua maneira específica de expressão ter características mais ou menos pessoais, o seu esquema geral é coletivo. Essas formas de pensamento são encontradas em todas as épocas e em todos os lugares, e exatamente como os instintos animais, variam muito de uma espécie para outra, apesar de servirem aos mesmos propósitos gerais. Não acreditamos que cada animal recém-nascido crie seus próprios instintos como uma aquisição individual, e tampouco podemos supor que cada ser humano invente, a cada novo nascimento, um comportamento específico. Como os instintos, os esquemas de pensamento coletivos da mente humana também são inatos e herdados, e agem, quando necessário, mais ou menos da mesma forma em todos nós. Manifestações emocionais a que pertencem esses esquemas de pensamento são reconhecidamente as mesmas em toda parte. Podemos identificá-las até nos animais, que por sua vez as identificam entre eles mesmo quando são de espécies diferentes. E os insetos, com suas complicadas funções simbióticas. A maioria deles nem conhece os progenitores e não tem ninguém para lhes ensinar nada. Então, por que supor que seria o homem o único ser vivo privado de instintos específicos ou que a sua psique desconheça qualquer vestígio da sua evolução? Naturalmente, se igualarmos a psique, a consciência, poderemos formar a ideia falsa de que o homem vem ao mundo com uma psique vazia e que, anos depois, ela irá conter o que aprendeu na sua experiência individual. Mas acontece que a psique é mais do que a consciência. Apesar da consciência dos animais ser muito limitada, inúmeros dos seus impulsos e reações demonstram a existência de uma psique, e povos primitivos praticam uma série de atos cuja significação ignoram totalmente. Podemos perguntar em vão para muita gente civilizada sobre o significado da árvore de Natal ou do ovo de Páscoa.
A verdade é que fazemos inúmeras coisas sem saber por quê. Inclino-me a pensar que, geralmente, as coisas eram feitas em primeiro lugar, e só depois de muito tempo é que alguém indagava por quê. O psicólogo encontra com frequência pacientes de grande inteligência que se comportam de maneira singular e imprevisível, sem a menor ideia do que dizem ou fazem. Entram numa repentina crise de humor irracional e despropositado, que não conseguem explicar. Essas reações e impulsos parecem ser de natureza pessoal muito íntima, e nós os consideramos apenas uma forma de comportamento idiosincrático. Na verdade, eles fundamentam-se num sistema instintivo pré-formado e sempre ativo, característico do homem. Formas de pensamento, gestos de compreensão universal e inúmeras atitudes seguem um esquema estabelecido muito antes de o homem ter desenvolvido uma consciência reflexiva. É mesmo possível que as longínquas origens da capacidade de reflexão do homem venham das dolorosas consequências de choques emocionais violentos. Tomemos, à guisa de simples ilustração, o caso de um homem rústico que, num momento de raiva e frustração por não ter conseguido pescar um só peixe, estrangula o seu único filho e então, enquanto segura nos braços o pequeno cadáver, enche-se de remorsos. Esse homem vai lembrar-se daquele momento de dor pelo resto de sua vida. Não podemos saber se esse tipo de experiência foi, efetivamente, motivo inicial do desenvolvimento da consciência humana, mas não resta dúvida de que um choque de natureza emocional é muitas vezes necessário para que as pessoas acordem e se deem conta da maneira como estão agindo. Há o caso famoso de um fidalgo espanhol do século XIII, Ramón Llull, que conseguiu marcar, depois de uma verdadeira caçada, um encontro secreto com a dama que admirava. Na ocasião do encontro, ela abriu silenciosamente o vestido e mostrou-lhe o seio, roído pelo câncer. O choque mudou por completo a vida de Llull. Tornou-se um teólogo eminente e um dos mais importantes missionários da Igreja. Num desses casos de mudança drástica de comportamento, pode-se, inúmeras vezes, provar que um arquétipo trabalhava já há muito tempo no inconsciente, arranjando habilmente as circunstâncias que levariam a tal tipo de crise. Essas experiências parecem revelar que as estruturas arquetípicas não são apenas formas estáticas, mas fatores dinâmicos que se manifestam por meio de impulsos, tão espontâneos quanto os instintos. Certos sonhos, visões ou pensamentos podem aparecer de repente e, por mais cuidadosamente que se investigue, não se descobre o que os motivou. Não quer dizer que não exista uma causa. Certamente há, mas tão remota e obscura que não se consegue distingui-la. Nesse caso, deve-se esperar até compreender melhor o sonho e seu significado, ou até que alguma ocorrência externa aconteça explicando o sonho. No momento do sonho, tal ocorrência ainda pode pertencer ao futuro, porém, assim como nossos pensamentos conscientes muitas vezes se ocupam do futuro e de suas possibilidades, ocorre o mesmo com o inconsciente e seus sonhos. Por muito tempo, acreditou-se que a principal função do sonho era prever o futuro. Na antiguidade e até a Idade Média, os sonhos faziam parte do prognóstico dos médicos. Posso confirmar por um sonho atual esse mesmo elemento de prognose ou premonição que encontramos no antigo sonho, citado por Artemidoro de Daudes no século II. Um homem sonhou que seu pai morria nas chamas do incêndio da própria casa. Não muito tempo depois, o próprio homem morria com um flegmone, ou fogo-febre elevada, que presumo fosse pneumonia. Aconteceu a um colega meu ter uma febre gangrenosa fatal, um verdadeiro flegmone. Um antigo paciente seu, que nada sabia a respeito do que o meu colega sofria, sonhou que ele morrera em um grande incêndio. Naquela ocasião, o médico havia acabado de ser levado ao hospital e sua doença ainda estava em fase inicial. A pessoa que teve o sonho não sabia que ele estava doente nem internado. 3 semanas depois, o médico morreu. Como mostra esse exemplo, os sonhos podem adquirir um aspecto de antecipação ou de prognóstico, e quem os interpretar deve levar isso em conta, sobretudo quando um sonho que tem um sentido evidente não ofereça um contexto que o explique satisfatoriamente.
Esse tipo de sonho pode surgir do nada e nós nos perguntamos o que o motivou. Se conhecêssemos a sua mensagem posterior, logicamente esclareceríamos as suas causas, porque só a nossa consciência é que ainda nada sabe a seu respeito. O inconsciente está informado e já chegou a uma conclusão, que é expressa no sonho. Na verdade, parece que o inconsciente tem a capacidade de examinar e concluir da mesma maneira que o consciente. Ele pode, inclusive, utilizar certos fatos e antecipar seus possíveis resultados, precisamente porque não estamos conscientes deles. Tanto quanto podemos julgar por meio dos sonhos, o inconsciente toma suas deliberações instintivamente. Essa é uma distinção importante. Uma análise lógica é prerrogativa da consciência. Selecionamos de acordo com a razão e o conhecimento. O inconsciente, no entanto, parece ser dirigido principalmente por tendências instintivas, representadas por formas de pensamento correspondentes, isto é, por arquétipos. Um médico a quem se peça que descreva o progresso de uma doença vai empregar conceitos racionais, como infecção ou febre. O sonho é mais poético. Ele apresenta o corpo doente do homem como se fosse a sua casa mundana e a febre como o fogo que a destrói. Como mostramos no sonho do paciente de meu colega, a mente, ao utilizar o arquétipo, resolveu a situação do mesmo modo que o fazia na época de Artemidoro. Algo de natureza mais ou menos desconhecida foi intuitivamente dominado pelo inconsciente e submetido à ação dos arquétipos. Isso sugere que, em lugar do processo de raciocínio que o pensamento consciente teria empregado, a mente arquetípica o substitui, assumindo uma tarefa de prognosticação. Os arquétipos são, assim, dotados de iniciativa própria e também de uma energia específica que lhes é peculiar. Podem, graças a esses poderes, fornecer interpretações significativas, no seu estilo simbólico, e interferir em determinadas situações com seus próprios impulsos e suas próprias formações de pensamento. Nesse particular, os arquétipos funcionam como complexos. Vêm e vão à vontade e muitas vezes dificultam ou modificam nossas intenções conscientes de maneira bastante perturbadora. Pode-se perceber a energia específica dos arquétipos quando se tem a oportunidade de observar o fascínio que exercem. Parecem quase dotados de um feitiço especial, o que também caracteriza os complexos pessoais. E assim como estes têm a sua história individual, também os complexos sociais de caráter arquetípico têm a sua. Mas, enquanto os complexos individuais não produzem mais do que singularidades pessoais, os arquétipos criam mitos, religiões e filosofias que influenciam e caracterizam nações e épocas inteiras. Consideramos os complexos pessoais compensações de atitudes unilaterais ou censuráveis da nossa consciência. Do mesmo modo, mitos de natureza religiosa podem ser interpretados como uma espécie de terapia mental generalizada para os males e ansiedades que afligem a humanidade: fome, guerras, doenças, velhice, morte. O mito universal do herói, por exemplo, refere-se sempre a um homem ou um homem-deus poderoso que vence o mal apresentado na forma de dragões, serpentes, monstros, demônios, etc., e que sempre livra seu povo da destruição e da morte. A narração ou declamação ritual de cerimônias e de textos sagrados e o culto à figura do herói, com danças, música, hinos, orações e sacrifícios, prendem os espectadores num clima de emoções luminosas, como se fosse um encantamento mágico, exaltando o indivíduo até sua identificação com o herói. Muitas vezes, uma convicção assim pode sustentá-lo por longo tempo e dar um certo estilo à sua vida. Poder até mesmo caracterizar uma sociedade inteira. Temos um excepcional exemplo disso nos mistérios de Eleusis, que foram extintos no começo do século VII da era cristã. Expressavam, juntamente com o oráculo de Delfos, a essência e o espírito da antiga Grécia. Numa escala muito maior, a própria era cristã deve seu nome e sua significação ao velho mistério do homem-deus,
cujos raízes procedem do mito arquetípico de Osíris e Horus, do Antigo Egito. É comum supor que, em alguma ocasião qualquer da época pré-histórica, as ideias mitológicas fundamentais foram inventadas por algum sábio e velho filósofo ou profeta e então, depois disso, acreditadas por um povo crédulo e pouco crítico. Disse também que histórias contadas por um sacerdote ávido de poder não são verdades, mas simples racionalizações de desejos. Entretanto, a própria palavra inventar deriva do latim invenire e significa encontrar, e, portanto, encontrar procurando. No segundo caso, a própria palavra sugere uma certa previsão do que se vai achar. Retornemos às estranhas ideias contidas nos sonhos da menina. Parece pouco provável que ela as tenha procurado, já que se surpreendeu ao encontrá-las. É mais fácil que lhe tenham ocorrido apenas como histórias bizarras e inesperadas, que lhe pareceram importantes o bastante para que as desse de presente de Natal ao pai. Mas, ao fazer isso, no entanto, ela as elevou à esfera do eterno mistério cristão, o nascimento do Senhor, associado ao segredo da árvore sempre verde, portadora da luz que acaba de nascer. Alusão ao quinto sonho. Apesar de haver ampla evidência histórica na relação simbólica entre Cristo e a árvore, os pais da menininha ficariam seriamente embaraçados se ela lhes perguntasse o que significava enfeitar uma árvore com velas para celebrar o nascimento de Cristo. Ora, é apenas um costume cristão, teriam respondido. Uma resposta mais cuidada envolveria uma dissertação profunda sobre o antigo simbolismo da morte de um deus e sua relação com o culto da Mãe Grande, e seu símbolo, a árvore. Isso para mencionar apenas um dos aspectos dessa intrincada questão. Quanto mais pesquisamos as origens de uma imagem coletiva, ou em linguagem eclesiástica de um dogma, mais vamos descobrindo uma teia de esquemas de arquétipos aparentemente interminável que, antes dos tempos modernos, nunca haviam sido objeto de qualquer reflexão mais séria. Assim, paradoxalmente, sabemos mais a respeito de símbolos mitológicos que a qualquer das outras gerações que nos precederam. A verdade é que os homens do passado não pensavam em seus símbolos, viviam-nos e eram inconscientemente estimulados pelo seu significado. Posso dar como exemplo uma experiência que tive com tribos primitivas do Monte Elgon, na África. Todos os dias ao amanhecer, as pessoas saem de suas cabanas, sopram ou cospem nas mãos e as erguem em direção aos primeiros raios do sol, como se estivessem oferecendo o seu sopro ou a sua saliva ao deus nascente, Mungu. Esse termo, do dialeto Swahili, usado para explicar um ato ritual, deriva de uma raiz polinésia equivalente a mana, ou mulungu. Essa e outras palavras semelhantes designam um poder, de extraordinária eficácia e penetração, que poderíamos chamar de divino. Assim, a palavra Mungu equivale ao nosso Deus ou Alá. O Sol, na verdade, não é Mungu quando está acima da linha do horizonte. Mungu é precisamente o nascer do Sol. O sentido do que faziam estava claro para mim, mas não para eles. Simplesmente praticavam aquele ato sem nunca refletir a respeito. E, portanto, não conseguiam explicá-lo. Concluí que ofereciam suas almas a Mungu porque o sopro e a saliva significam a substância da alma. Soprar ou cuspir em alguma coisa tem um efeito mágico, como por exemplo quando Cristo utilizava a sua saliva para curar um cego, ou quando um filho aspira o último hausto do pai agonizante para assim receber a alma paterna. É pouco provável que esses africanos, mesmo num passado remoto, soubessem alguma coisa sobre a significação daquela cerimônia, e com certeza seus antepassados deviam saber ainda menos. O Fausto de Goethe diz muito acertadamente: "In Anfang war die Tat", no começo era o ato. Atos nunca foram inventados, foram feitos. Já os pensamentos são uma descoberta relativamente tardia do homem. Primeiro, ele foi levado por fatores inconscientes a agir, só muito tempo depois é que começou a refletir sobre as causas que motivaram a sua ação. E gastou muito mais tempo para chegar à ideia absurda e disparatada de que ele mesmo devia ter motivado a si mesmo.
pois seu espírito era incapaz de identificar qualquer outra força motriz senão a sua própria. A ideia de uma planta ou de um animal inventarem a si próprios nos faz rir. Entretanto, muita gente acredita que a psique ou a mente inventaram a elas mesmas e foram, portanto, o seu próprio criador. Na verdade, a nossa mente desenvolveu-se até o atual estado de consciência da mesma forma porque a glande se tornou um carvalho e os sáurios mamíferos. Da mesma maneira que se desenvolveu por muito tempo, a psique continua ainda a desenvolver-se e assim somos conduzidos por forças interiores e estímulos exteriores. Essas forças interiores advêm de uma fonte profunda que não é alimentada pela consciência nem está sob o seu controle. Na mitologia antiga, essas forças eram chamadas de mana, ou espíritos, demônios, deuses, e estão tão ativos hoje em dia como no passado. Se ajustam aos nossos desejos, falamos em boa sorte ou inspiração feliz, e congratulamo-nos por sermos pessoas tão sabidas. Se as forças nos são desfavoráveis, referimos-nos à nossa pouca sorte. Dizemos que alguém está contra nós, ou que a causa dos nossos infortúnios deve ser patológica, e por aí vai. A única coisa que nos recusamos a admitir é que dependemos de forças que fogem ao nosso controle. É verdade, no entanto, que nestes últimos tempos o homem civilizado adquiriu certa dose de força de vontade que pode aplicar onde lhe parecer melhor. Aprendeu a realizar seu trabalho eficientemente sem precisar recorrer a cânticos ou batuques hipnóticos. Ele até consegue dispensar a oração diária em busca de auxílio divino. Pode executar aquilo a que se propõe e, aparentemente, traduzir suas ideias em ação sem maiores obstáculos, enquanto o homem primitivo parece estar a todo momento tolhido por medos, superstições e outras barreiras invisíveis. O lema "querer é poder" é a superstição do homem moderno. Para sustentar essa crença, no entanto, o homem contemporâneo paga o preço de uma incrível falta de introspecção. Não consegue perceber que, apesar de toda a sua racionalização e eficiência, continua à mercê de forças fora do seu controle. Seus deuses e demônios absolutamente não desapareceram, têm apenas novos nomes, e o conservam em contato íntimo com a inquietude, com apreensões vagas, com complicações psicológicas, com uma insaciável necessidade de pílulas, álcool, fumo, alimento e, acima de tudo, com uma enorme coleção de neuroses. A alma do homem. Aquilo que chamamos de consciência civilizada não tem cessado de afastar-se dos nossos instintos básicos. Mas nem por isso os instintos desapareceram. Apenas perderam contato com a consciência, sendo obrigados a afirmar-se de maneira indireta. Podem fazê-lo através de sintomas físicos, como no caso de uma neurose, ou por meio de incidentes de vários tipos, como humores inexplicáveis, esquecimentos inesperados e lapsos de palavra. O homem gosta de acreditar-se senhor da sua alma, mas enquanto for incapaz de controlar os seus humores e emoções ou de se tornar consciente das inúmeras maneiras secretas pelas quais os fatores inconscientes se insinuam nos seus projetos e decisões, certamente não é seu próprio dono. Esses fatores inconscientes devem sua existência à autonomia dos arquétipos. O homem moderno, para não ver essa cisão do seu ser, protege-se com um sistema de compartimentos. Certos aspectos de sua vida exterior e de seu comportamento são conservados em gavetas separadas e nunca confrontados uns com os outros. Como exemplo dessa psicologia dos compartimentos, lembro-me do caso de um alcoolista que se deixou influenciar, muito louvavelmente, por um certo movimento religioso e, fascinado com o entusiasmo que a religião lhe despertou, esqueceu-se da sua necessidade de beber. Declararam-no milagrosamente curado por Jesus e passaram a exibi-lo como testemunho da graça divina e da eficiência da dita organização religiosa. Mas depois de algumas semanas de confissões públicas, a novidade começou a perder sua força e pareceu-lhe válido um certo revigoramento feito pelo álcool.
e o nosso homem voltou a beber. Mas dessa vez a caridosa organização chegou à conclusão de que se tratava de um caso patológico, que não se prestava, obviamente, a uma intervenção de Jesus, e puseram-no em uma clínica para que o médico resolvesse melhor do que o divino Salvador. Esse é um aspecto da mente cultural moderna que merece nossa atenção. Revela um alarmante grau de dissociação e confusão psicológica. Se, por um instante, considerarmos a humanidade como um só indivíduo, verificaremos que a raça humana lembra uma pessoa arrebatada por forças inconscientes. Também ela gosta de colocar certos problemas em gavetas separadas. Exatamente por isso, deveríamos examinar com mais atenção o que fazemos, pois a humanidade hoje em dia está ameaçada por perigos mortais criados por ela mesma e que já escapam ao seu controle. Nosso mundo encontra-se, pode-se dizer, dissociado, como se fosse uma pessoa neurótica, com a cortina de ferro a marcar-lhe uma linha divisória simbólica. O homem ocidental, consciente da busca agressiva de poder do Oriente, vê-se forçado a tomar medidas extraordinárias de defesa, enquanto, ao mesmo tempo, vangloria-se de suas virtudes e boas intenções. O que ele deixa de ver é que são os seus próprios vícios, que dissimula com muitas boas maneiras no plano internacional, que lhes são atirados de volta ao rosto metodicamente e sem nenhum pejo pelo mundo comunista. O que o Ocidente tem tolerado, mentiras diplomáticas, decepções contínuas, ameaças veladas, mas em segredo e um pouco envergonhado, é-lhe devolvido frontal e prodigamente pelo Oriente, que nos amarra a todos com muitos laços neuróticos. É o rosto da sua própria sombra malévola que faz caretas ao homem ocidental do outro lado da cortina de ferro. Esse estado de coisas explica o estranho sentimento de impotência que envolve tanta gente nas sociedades ocidentais. São pessoas que começaram a perceber que as dificuldades com que nos defrontamos são de ordem moral e que as tentativas para resolvê-las por meio de uma política de acumulação de armas nucleares ou de uma competição econômica está trazendo poucos resultados, pois é uma faca de dois gumes. Muitos de nós agora compreendemos que seria bem mais eficiente o emprego de recursos morais e intelectuais que nos poderiam imunizar psiquicamente contra a infecção que se alastra cada vez mais. Todas as tentativas até agora revelaram-se singularmente ineficientes, e assim hão de permanecer enquanto estivermos tentando convencer a nós e ao mundo de que apenas eles, nossos oponentes, é que estão errados. Seria bem melhor fazermos um esforço sério para reconhecermos nossa própria sombra e sua nefasta atividade. Se pudéssemos ver essa sombra, o lado escuro e tenebroso da nossa natureza, ficaríamos imunizados contra qualquer infecção e contágio moral e intelectual. No ponto em que as coisas estão, estamos predispostos a qualquer infecção, porque, na verdade, estamos agindo da mesma forma que eles agem, apenas com a desvantagem adicional de, encobertos por nossas boas maneiras, estarmos impedidos de ver ou querer entender o que nós mesmos fazemos. O mundo comunista, é fácil notar, tem um grande mito, que chamamos de ilusão, na vã esperança de que a nossa superioridade de julgamento vá fazê-lo desaparecer. Esse mito é um sonho arquetípico, santificado através dos tempos de uma idade de ouro, ou paraíso, na qual haverá abundância para todos e um grande chefe, justo e sábio, reinará dentro de um jardim de infância humano. Esse poderoso arquétipo, na sua forma pueril, apoderou-se do mundo comunista, e não é porque nos opomos a ele com a superioridade do nosso ponto de vista que há de desaparecer da face da terra. Nós também o alimentamos com a nossa infantilidade, pois nossa civilização ocidental está dominada pela mesma mitologia. Inconscientemente, acalentamos os mesmos preconceitos, as mesmas esperanças e expectativas. Também nós acreditamos no estado da providência, na paz universal, na igualdade do homem, nos seus eternos direitos humanos, na justiça, na verdade e, não o proclamemos alto demais,
no reino de Deus sobre a terra. A triste verdade é que a vida do homem consiste de um complexo de fatores antagônicos inexoráveis. O dia e a noite, o nascimento e a morte, a felicidade e o sofrimento, o bem e o mal. Não nos resta nem a certeza de que um dia um desses fatores vai prevalecer sobre o outro, que o bem vai se transformar em mal ou que a alegria há de derrotar a dor. A vida é uma batalha. Sempre foi e sempre será. E se não fosse assim, ela chegaria ao fim. Foi precisamente esse conflito interior do homem que levou os primeiros cristãos a esperarem e desejarem um final rápido para o mundo, e os budistas a rejeitarem todas as aspirações e anseios terrenos. Essas contestações fundamentais equivaleriam a um verdadeiro suicídio se não estivessem associadas a determinadas ideias e práticas morais e intelectuais que constituem a própria substância de ambas as religiões e, de um certo modo, modificam a sua atitude de negação radical do mundo. Enfatizo esse ponto porque, em nossa época, milhares de pessoas perderam a fé em religião, seja ela qual for. São pessoas que não compreendem mais as suas próprias crenças. Enquanto a vida caminha placidamente, a falta de uma religião não é notada. Mas quando chega o sofrimento, a coisa muda de figura. É aí que as pessoas começam a buscar uma saída e a refletir a respeito da significação da vida e de suas incríveis e dolorosas experiências. É significativo o fato de ser maior o número de judeus e protestantes que o católico a consultar um psiquiatra, de acordo com a minha experiência. O que é natural, pois a Igreja Católica ainda se responsabiliza pela cura animarum, o cuidado e o bem-estar das almas. Mas, nessa nossa era científica, o psiquiatra está mais bem capacitado a responder perguntas que antes pertenciam ao domínio dos teólogos. As pessoas têm a impressão de que haveria uma grande diferença em suas vidas se pudessem acreditar positivamente num sentido de vida mais significativo, ou em Deus e na imortalidade. O aspecto da morte próxima muitas vezes estimula tais pensamentos. Desde tempos imemoriais, os homens especularam a respeito de algum ser supremo, um ou vários, e sobre o além. Só hoje em dia é que julgam poder prescindir dessas ideias. Já que com um telescópio não conseguimos descobrir o trono de Deus no céu, nem temos como nos certificar de que um pai ou uma mãe de toda a humanidade ainda existam em algum lugar, em forma mais ou menos corpórea, julgamos que tais ideias não são verdadeiras. Eu diria antes que elas não são tão verdadeiras, pois esses conceitos acompanham o ser humano desde tempos pré-históricos e ainda irrompem em nossa consciência ao menor estímulo. O homem moderno afirma que pode perfeitamente passar sem eles e defende essa opinião argumentando que não existe nenhuma prova científica da sua autenticidade. Entretanto, em muitos momentos, lamenta-se por ter perdido suas convicções e, se estamos tratando de coisas invisíveis e desconhecidas, pois Deus está além do entendimento humano e não temos meios de provar a existência da imortalidade, por que exigimos provas e evidências? Mesmo que o raciocínio lógico não confirmasse a necessidade de sal na comida, ainda assim tiraríamos proveito de seu uso. Poder-se-ia argumentar que o uso do sal é uma simples ilusão do paladar ou uma superstição. Nem por isso seu emprego deixaria de contribuir para o nosso bem-estar. Por que então privar-nos de crenças que se mostram salutares em nossas crises e dão um certo sentido a nossas vidas? E o que nos permite afirmar que essas ideias não são verdadeiras? Muitas pessoas concordariam comigo se eu declarasse categoricamente que elas talvez não passem de ilusões. O que não se percebe é que uma declaração dessa ordem é tão impossível de provar quanto a defesa de uma crença religiosa. Temos toda a liberdade para escolher nosso ponto de vista a respeito desse assunto, mas, de qualquer maneira, será sempre uma decisão arbitrária. Há, no entanto, um forte argumento empírico que nos estimula a cultivar pensamentos que não se podem provar. São pensamentos e ideias reconhecidamente úteis. O homem realmente necessita de ideias gerais e convicções que lhe deem um sentido à vida e lhe permitam encontrar seu próprio lugar no mundo.
pode suportar as mais incríveis provações, se estiver convencido de que elas têm um sentido, mas sente-se aniquilado se, além dos seus infortúnios, ainda tiver que admitir que está envolvido numa história contada por um idiota. O papel dos símbolos religiosos é dar significação à vida do homem. Os índios Pueblo acreditam que são filhos do Pai Sol, e essa crença dá às suas vidas uma perspectiva e um objetivo que ultrapassa a sua limitada existência. Abre-lhes espaço para um maior desdobramento de suas personalidades e permite-lhes uma vida plena como seres humanos. Esses índios encontram-se em condições bem mais favoráveis que o homem da nossa civilização atual, que sabe que é e permanecerá sendo nada mais que um pobre diabo, cuja vida não tem nenhum sentido interno. É a consciência de que a vida tem uma significação mais ampla que eleva o homem além do simples mecanismo de ganhar e gastar. Se isso lhe falta, sente-se perdido e infeliz. Se São Paulo estivesse convencido de que era apenas um tecelão ambulante, não teria se tornado o homem que foi. Sua vida real, aquela que tinha verdadeiro valor, repousava em sua íntima convicção de que era o mensageiro do Senhor. Podem acusá-lo de megalomania, mas é uma opinião que se enfraquece ante o testemunho da história e o julgamento das gerações subsequentes. O mito que se apoderou de São Paulo fez dele algo muito maior que um mero artesão. Um mito assim, no entanto, consiste de símbolos que não foram conscientemente inventados, aconteceram. Não foi o homem Jesus que criou o mito do homem-deus. Ele já existia muitos séculos antes do seu nascimento. E o próprio Cristo foi dominado por essa ideia simbólica que, segundo São Marcos, o elevou para muito além da obscura vida de um carpinteiro de Nazaré. A origem dos mitos remonta ao primitivo contador de histórias, aos seus sonhos e às emoções que a sua imaginação provocava nos ouvintes. Esses contadores não foram gente muito diferente daquelas que gerações posteriores chamaram de poetas ou filósofos. Não os preocupava a origem das suas fantasias. Só muito mais tarde é que as pessoas passaram a interrogar de onde vinha uma determinada história. No entanto, no que hoje chamamos de Grécia Antiga, já havia espíritos bastante evoluídos para conjeturar que as histórias a respeito dos deuses nada mais eram que tradições arcaicas e bastante exageradas de reis e chefes há muito sepultados. Os homens daquela época já tinham percebido que o mito era inverossímil demais para significar exatamente aquilo que parecia dizer. E tentaram, então, reduzi-lo a uma forma mais acessível a todos. Em tempos mais recentes, viu-se acontecer o mesmo com o simbolismo dos sonhos. Quando a psicologia ainda estava começando a surgir, convencemos-nos de que os sonhos tinham certa importância. Mas assim como os gregos se auto-persuadiram de que seus mitos eram simples elaborações de histórias racionais ou normais, também alguns pioneiros da psicologia chegaram à conclusão de que os sonhos não significam o que parecem significar. As imagens ou símbolos que os sonhos expressavam foram então reduzidos a formas bizarras pelas quais os conteúdos reprimidos da psique se apresentavam à mente consciente. Assim, aceitou-se que o sonho tinha uma significação diferente da sua apresentação evidente. Já relatei como eu entrei em desacordo com essa ideia, discordância que me levou a estudar tanto a forma quanto o conteúdo dos sonhos. Por que haveriam de significar outra coisa além do que existia dentro deles? Existe na natureza alguma coisa que seja outra além do que realmente é? O sonho é um fenômeno normal e natural e não significa outra coisa além do que existe dentro dele. O Talmud mesmo já dizia: o sonho é a sua própria interpretação. A confusão nasce do fato de os seus conteúdos serem simbólicos e, portanto, oferecerem mais de uma explicação. Os símbolos apontam direções diferentes daquelas que percebemos com a nossa mente consciente e, portanto, relacionam-se com coisas inconscientes ou apenas parcialmente conscientes. Para o espírito científico, fenômenos como o simbolismo são um verdadeiro aborrecimento por não poderem formular-se de maneira precisa para o intelecto e a lógica. Não são o único caso desse gênero na psicologia.
O problema começa nos fenômenos dos afetos ou emoções, que fogem a todas as tentativas da psicologia de encerrá-los numa definição absoluta. Em ambos os casos, o motivo da dificuldade é o mesmo: a intervenção do inconsciente. Conheço bastante o ponto de vista científico para compreender quanto é irritante lidar com fatos que não podem ser apreendidos apropriada ou totalmente. O problema com esse tipo de fenômeno é que são fatos que não podem ser negados, mas que também não podem ser formulados em termos racionais. Para fazê-lo, precisaríamos ser capazes de compreender a própria vida, pois é ela a grande criadora de emoções e ideias simbólicas. O psicólogo acadêmico tem total liberdade de afastar das suas considerações o fenômeno da emoção ou o conceito de inconsciente, ou os dois. No entanto, ambos são fatores aos quais o médico deve prestar a devida atenção, já que conflitos emocionais e intervenções do inconsciente são aspectos básicos da sua ciência. De qualquer modo, quando ele for tratar de um paciente, vai defrontar-se com esses fenômenos irracionais, como fatos resistentes, que não levam em conta a sua capacidade para formulá-los em termos intelectuais. Portanto, é muito natural que as pessoas que não tiveram experiência médica no campo da psicologia encontrem dificuldade em acompanhar o que acontece quando a psicologia deixa de ser uma investigação tranquila dentro do laboratório para se tornar parte ativa na aventura da vida real. Exercícios de tiro ao alvo no estande são muito diferentes daquilo que se passa num campo de batalha. O médico trata de acidentes de uma guerra verdadeira. Tem que se preocupar com realidades psíquicas, mesmo não podendo enquadrá-las numa definição científica. Por isso, nenhum compêndio ensina a psicologia, só se chega a aprendê-la por meio da experiência prática e objetiva. Essas observações tornam-se claras quando examinamos certos símbolos bastante conhecidos. A cruz da religião cristã, por exemplo, é um símbolo dos mais significativos e que expressa uma profusão de aspectos, ideias e emoções. Mas uma cruz ao lado de um nome numa lista simplesmente indica que aquela pessoa está morta. O falo é um símbolo universal da religião hindu. Mas se um menino de rua desenha um pênis na parede, está simplesmente traduzindo o interesse que o sexo lhe desperta. Pelo fato de as fantasias da infância e da adolescência continuarem a se manifestar na vida adulta, é que em muitos sonhos existem, indiscutivelmente, alusões sexuais. Seria um absurdo emprestar-lhes qualquer outra significação. Mas quando um eletricista fala de tomada macho e tomada fêmea, seria ridículo supor que ele está se entregando a excitantes fantasias da adolescência. Está apenas utilizando termos coloridos e descritivos do seu material de trabalho. Quando um hindu de boa cultura conversa conosco a respeito do linga, o falo que representa na mitologia hindu o deus Shiva, vamos vê-lo evocar coisas a que nós, ocidentais, jamais associaríamos à ideia de um pênis. O linga não é somente uma insinuação obscena, como também a cruz não é um simples símbolo de morte. Tudo depende muito da maturidade da pessoa que produziu aquela imagem no seu sonho. A interpretação de sonhos e de símbolos requer inteligência, não pode ser transformada em um sistema mecânico que vai, depois, servir de recheio a cérebros desprovidos de imaginação. Pede tanto um conhecimento progressivo da individualidade de quem sonhou, quanto uma crescente percepção da parte de quem interpreta o sonho. Ninguém com suficiente experiência nesse campo poderá negar a existência de normas práticas bastante úteis, mas que devem ser aplicadas com inteligência e prudência. Pode-se seguir as mais acertadas regras teóricas e, no entanto, atolar-se os mais espantosos contrassensos, simplesmente porque se descuidou de um detalhe aparentemente inútil que uma inteligência mais perspicaz não teria deixado escapar. Mesmo um homem altamente intelectualizado pode cometer grandes enganos por falta de intuição ou de sensibilidade. Quando nos esforçamos para compreender os símbolos, confrontamo-nos não só com o próprio símbolo, mas com a totalidade do indivíduo que o produziu.
Nessa totalidade inclui-se um estudo do seu universo cultural, processo que acaba por preencher muitas das lacunas da nossa própria educação. Estabeleci como regra particular considerar cada caso uma proposição inteiramente nova, sobre a qual começa um trabalho de quase alfabetização. Os efeitos da rotina podem ser práticos e úteis enquanto se está na superfície de um caso, mas logo que se chega aos seus problemas vitais, é a própria vida que entra em primeiro plano e até as mais brilhantes premissas nada mais são que palavras totalmente ineficazes. Imaginação e intuição são auxiliares indispensáveis ao nosso entendimento. E apesar da opinião popular afirmar que são requisitos valiosos, sobretudo para poetas e artistas, e que não são recomendáveis para o bom senso, a verdade é que são igualmente vitais em todos os altos escalões da ciência. Exercem nesse campo um papel de importância sempre crescente, que suplementa o da inteligência racional em sua aplicação a problemas específicos. Mesmo a física, a mais rigorosa das ciências aplicadas, depende em proporção impressionante da intuição, que age por meio do inconsciente, apesar de ser possível reconstituir depois o processo lógico, que teria alcançado os mesmos resultados da intuição. A intuição é um elemento quase indispensável na interpretação dos símbolos, que, graças a ela, são muitas vezes imediatamente percebidos pelo sonhador. Mas enquanto, do ponto de vista subjetivo, este palpite feliz pode ser muito convincente, também poderá revelar-se bastante perigoso, pois é capaz de levar o paciente com facilidade a um falso sentimento de segurança. Pode estimular, por exemplo, tanto quem sonha como quem interpreta o sonho a prolongar uma relação agradável e relativamente fácil, encaminhando-a para uma espécie de sonho mútuo. A base sólida de um conhecimento intelectual verdadeiro e de uma compreensão moral autêntica perde a sua força se o analista contentar-se com a vaga satisfação que lhe vai dar o palpite certo. Só se pode verdadeiramente conhecer e explicar algo quando se reduzem as intuições a uma apreciação exata dos fatos e das suas conexões lógicas. Um investigador honesto terá de admitir que nem sempre é possível uma tal redução, mas será desonesto de sua parte não ter isso sempre presente no espírito. O cientista também é um ser humano, por isso é natural que também ele deteste coisas a que não consegue dar explicação. É uma ilusão comum acreditarmos que o que sabemos hoje é tudo o que poderemos saber sempre. Nada é mais vulnerável que uma teoria científica, apenas uma tentativa efêmera para explicar fatos e nunca uma verdade eterna. A função dos símbolos. Quando um psicanalista se interessa por símbolos, ocupa-se em primeiro lugar dos símbolos naturais, distintos dos símbolos culturais. Os primeiros são derivados dos conteúdos inconscientes da psique e, portanto, representam um número imenso de variações das imagens arquetípicas essenciais. Em alguns casos, pode-se chegar às suas origens mais arcaicas, isto é, a ideias e imagens que vamos encontrar nos mais antigos registros e nas mais primitivas sociedades. Os símbolos culturais, por outro lado, são aqueles que foram empregados para expressar verdades eternas e que ainda são utilizados em muitas religiões. Passaram por inúmeras transformações e mesmo por um longo processo de elaboração mais ou menos consciente, tornando-se assim imagens coletivas aceitas pelas sociedades civilizadas. Esses símbolos culturais guardam, no entanto, muito da sua luminosidade ou magia original. Sabe-se que podem evocar reações emotivas profundas em algumas pessoas. E esta carga psíquica os faz funcionar um pouco como os preconceitos. São um fator que deve ser levado em conta pelos psicólogos. Seria insensato rejeitá-los pelo fato de, em termos racionais, parecerem absurdos ou despropositados, constituem-se em elementos importantes da nossa estrutura mental e forças vitais na edificação da sociedade. Erradicá-los seria uma grave perda. Quando reprimidos ou descurados, a sua energia específica desaparece no inconsciente com incalculáveis consequências. Essa energia psíquica que parece ter assim se dispersado vai, de fato, servir para reviver e intensificar o que quer que predomine no inconsciente. Tendências, talvez que até então não tivessem encontrado oportunidade de se expressar, ou pelo menos de serem autorizadas a levar uma existência desinibida no consciente.
Essas tendências formam no consciente uma sombra, sempre presente e potencialmente destruidora. Mesmo aquelas que poderiam, em certas circunstâncias, exercer uma influência benéfica, são transformadas em demônios quando reprimidas. É por isso que muita gente bem-intencionada tem um receio bastante justificado do inconsciente e, incidentalmente, da psicologia. A época em que vivemos tem demonstrado o que acontece quando se abrem as portas desse mundo subterrâneo. Fatos cuja brutalidade ninguém poderia imaginar na inocência idílica da primeira década do nosso século ocorreram e viraram o mundo às avessas. E desde então, a humanidade sofre de esquizofrenia. Não só a civilizada Alemanha vomitou todo o seu terrível primarismo, mas é ele também que domina a Rússia enquanto a África se incendeia. Não é de espantar que o mundo ocidental se sinta inquieto. O homem moderno não entende quanto o seu racionalismo, que lhe destruiu a capacidade de reagir a ideias e símbolos luminosos, o deixou à mercê do submundo psíquico. Libertou-se das superstições, ou pelo menos pensa tê-lo feito, mas nesse processo perdeu seus valores espirituais em escala positivamente alarmante. Suas tradições morais e espirituais desintegraram-se e, por isso, paga agora um alto preço em termos de desorientação e dissociação universais. Os antropólogos descreveram muitas vezes o que acontece a uma sociedade primitiva quando seus valores espirituais sofrem o impacto da civilização moderna. Sua gente perde o sentido da vida, sua organização social se desintegra e os próprios indivíduos entram em decadência moral. Encontramo-nos agora em condições idênticas, mas, na verdade, não chegamos nunca a compreender a natureza do que perdemos, pois os nossos líderes espirituais, infelizmente, preocuparam-se mais em proteger suas instituições do que em entender o mistério que os símbolos representam. Na minha opinião, a fé não exclui a reflexão, a arma mais forte do homem, mas, infortunadamente, numerosas pessoas religiosas parecem ter tamanho receio da ciência e, incidentalmente, da psicologia, que se conservam cegas a essas forças psíquicas luminosas que regem desde sempre os destinos do homem. Despojamos todas as coisas do seu mistério e da sua luminosidade, e nada mais é sagrado. Em épocas remotas, quando conceitos instintivos ainda se avolumavam no espírito do homem, sua consciência podia certamente integrá-los em uma disposição psíquica coerente. Mas o homem civilizado já não consegue fazer isso. Sua avançada consciência privou-se dos meios de assimilar as contribuições complementares dos instintos e do inconsciente. E esses meios de assimilação e integração eram justamente os símbolos luminosos tidos como sagrados por um consenso geral. Hoje, por exemplo, fala-se de matéria. Descrevemos suas propriedades físicas, realizamos experiências de laboratório para demonstrar alguns de seus aspectos. Mas a palavra matéria permanece um conceito seco, inumano e puramente intelectual, e que para nós não tem qualquer significação psíquica. Como era diferente a imagem primitiva da matéria, a Mãe Grande, que podia conter e expressar todo o profundo sentido emocional da Mãe Terra. Do mesmo modo, o que era espírito identifica-se atualmente com intelecto, e assim deixa de ser o pai de todos. Degenerou-se até chegar aos limitados pensamentos egocêntricos do homem. A imensa energia emocional expressa na imagem do Pai Nosso desvanece-se na areia de um verdadeiro deserto intelectual. Esses dois princípios arquetípicos são os fundamentos de sistemas opostos no Ocidente e no Oriente. As massas humanas e seus dirigentes não se dão conta, no entanto, de que não há diferença substancial em batizar o princípio do mundo com o termo masculino pai, espírito, como acontece no Ocidente, ou batizá-lo com o termo feminino mãe, matéria, como fazem os comunistas. Essencialmente, sabemos tão pouco de um quanto de outro. Antigamente, esses princípios eram cultuados com toda espécie de rituais que ao menos mostravam quanto significavam psiquicamente para o homem. Agora tornaram-se meros conceitos abstratos.
À medida que aumenta o conhecimento científico, diminui o grau de humanização do nosso mundo. O homem sente-se isolado no cosmos, porque, já não estando envolvido com a natureza, perdeu a sua identificação emocional inconsciente com os fenômenos naturais. E estes, por sua vez, perderam aos poucos as suas implicações simbólicas. O trovão já não é a voz de um deus irado, nem o raio seu projétil vingador. Nenhum rio abriga mais um espírito, nenhuma árvore é o princípio de vida do homem, nenhuma serpente encarna a sabedoria e nenhuma caverna é habitada por demônios. Pedras, plantas e animais já não têm vozes para falar ao homem e ele não se dirige mais a eles na presunção de que possam entendê-lo. Acabou-se o seu contato com a natureza, e com ele foi-se também a imensa energia emocional que esta conexão simbólica alimentava. Essa enorme perda é compensada pelos símbolos dos nossos sonhos. Eles nos revelam nossa natureza original, com seus instintos e sua maneira peculiar de raciocínio. Lamentavelmente, no entanto, expressam seus conteúdos na própria linguagem da natureza, que para nós é estranha e incompreensível. Somos, assim, obrigados a traduzir essa linguagem em conceitos e palavras racionais do vocabulário moderno, que se libertou de todos os seus embaraços primitivos, notadamente da sua participação mística com as coisas que descreve. Hoje em dia, quando falamos em fantasmas e em outras figuras sobrenaturais, já não os evocamos. Essas palavras, que já foram tão convincentes, perderam tanto o seu poder quanto a sua glória. Deixamos de acreditar em fórmulas mágicas. Restaram-nos poucos tabus e restrições semelhantes. E nosso mundo parece ter sido saneado de todos estes numes supersticiosos, tais como feiticeiras, bruxas e duendes, para não falarmos nos lobisomens, vampiros, almas do mato e todos os seres bizarros que povoavam as florestas primitivas. Para sermos mais exatos, parece que a superfície do globo foi purgada de todo e qualquer elemento irracional e supersticioso. Agora, se o nosso verdadeiro mundo interior, e não a imagem fictícia que dele fazemos, também está livre de todo esse primitivismo, é uma outra questão. O número 13, por exemplo, não continua a ser um tabu para muita gente? E quantas pessoas ainda são dominadas por preconceitos irracionais, por projeções e ilusões infantis? Um quadro realista da mente humana revela que ainda subsistem muitos desses traços primitivos, agindo como se nada tivesse acontecido nos últimos 500 anos. É fundamental examinarmos bem esse ponto. O homem moderno é, na verdade, uma curiosa mistura de características adquiridas ao longo de uma evolução mental milenar. E é desse ser, resultante da associação homem-símbolos, que temos de nos ocupar, inspecionando sua mente com extremo cuidado. O ceticismo e a convicção científica coexistem nele, juntamente com preconceitos ultrapassados, hábitos de pensar e sentir obsoletos, erros obstinados e uma ignorância cega. São esses seres humanos, nossos contemporâneos, os produtores dos símbolos que cabe a nós, psicólogos, investigar. Para explicar esses símbolos e o significado deles, é vital estabelecermos se suas representações acham-se ligadas a experiências puramente pessoais, ou se foram particularmente escolhidas pelo sonho de uma reserva de conhecimentos gerais conscientes. Tomemos como exemplo um sonho que figure o número 13. A primeira questão é saber se quem sonhou acredita no caráter aguerente do número ou se o sonho refere-se apenas a pessoas que ainda têm essa superstição. A resposta faz grande diferença para a interpretação. No primeiro caso, será preciso levar em conta que o indivíduo ainda está sob a magia do 13 aguerente e, portanto, vai sentir desconforto se hospedado no quarto número 13 de um hotel ou sentando-se à mesa com 13 pessoas. No último caso, o 13 não significará talvez mais nada que uma observação descortês ou agressiva. O sonhador supersticioso ainda sofre a magia do 13. O sonhador mais racional já despiu o 13 da sua tonalidade emotiva original. Esse exemplo mostra a maneira pela qual os arquétipos aparecem na experiência prática. São ao mesmo tempo imagem e emoção. E só podemos nos referir a arquétipos quando esses dois aspectos se apresentam simultaneamente. Quando existe apenas a imagem, ela equivale a uma descrição de pouca importância.
Mas quando carregada de emoção, a imagem ganha luminosidade, ou energia psíquica, e torna-se dinâmica, acarretando várias consequências. Sei que é difícil aprender esse conceito, já que estou tentando descrever com palavras uma coisa que, por natureza, não permite definição precisa. Mas, como muitas pessoas pretendem tratar os arquétipos como se fossem parte de um sistema mecânico que se pode aprender de cor, é importante esclarecer que não são simples nomes ou conceitos filosóficos. São porções da própria vida, imagens integralmente ligadas ao indivíduo através de uma verdadeira ponte de emoções. Por isso é impossível dar a qualquer arquétipo uma interpretação arbitrária ou universal, e ele precisa ser explicado de acordo com as condições totais de vida daquele determinado indivíduo a quem o arquétipo se relaciona. Assim, no caso de um cristão devoto, o símbolo da cruz só deve ser interpretado no seu contexto cristão, a não ser que o sonho forneça uma razão muito forte para que se busque outra orientação. E mesmo nesse caso, deve-se ter em mente o sentido cristão específico. Evidentemente, não se pode dizer que, em qualquer tempo ou circunstância, o símbolo da cruz terá a mesma significação. Se fosse assim, perderia sua luminosidade e vitalidade para ser apenas uma simples palavra. Aqueles que não percebem o tom de sensibilidade especial do arquétipo vão deparar-se apenas com um amontoado de conceitos mitológicos que podem evidentemente ser juntados para provar que todas as coisas, afinal, têm alguma significação ou nenhuma. Todos os cadáveres do mundo são quimicamente idênticos, mas o mesmo não acontece com um indivíduo vivo. Os arquétipos só adquirem expressão quando se tenta descobrir pacientemente por que e de que maneira eles têm significação para um determinado indivíduo vivo. As palavras tornam-se fúteis quando não se sabe o que representam, e isso se aplica especialmente à psicologia, onde se fala tanto de arquétipos como a ânima e o ânimos, o homem sábio, a grande mãe, etc. Pode-se saber tudo a respeito de santos, de sábios, de profetas, de todos os homens-deuses e de todas as mães-deusas adoradas mundo afora, mas se são apenas imagens, cujo poder luminoso nunca experimentamos, será o mesmo que se falar como num sonho, pois não se sabe do que se fala. As próprias palavras que usamos serão vazias e destituídas de valor. Elas só ganham sentido e vida quando se tenta levar em conta a sua luminosidade, isto é, a sua relação com o indivíduo vivo. Apenas então começa-se a compreender que todos aqueles nomes significam muito pouco. Tudo o que importa é a maneira como estão relacionados conosco. A função criadora de símbolos oníricos é, assim, uma tentativa de trazer a mente original do homem a uma consciência avançada ou esclarecida que até então lhe era desconhecida e onde, consequentemente, nunca existira qualquer reflexão autocrítica. Num passado distante, essa mente original era toda a personalidade do homem. À medida que ele desenvolveu a sua consciência, é que sua mente foi perdendo contato com uma porção daquela energia psíquica primitiva. A mente consciente, portanto, jamais conheceu aquela mente original, rejeitada no próprio processo de desenvolvimento dessa consciência diferenciada, a única capaz de perceber tudo isso. Ainda assim, parece que aquilo que chamamos de inconsciente guardou as características primitivas que faziam parte da mente original. É a essas características que os símbolos dos sonhos quase sempre se referem, como se o inconsciente procurasse ressuscitar tudo aquilo do que a mente se livrara no seu processo evolutivo: ilusões, fantasias, formas arcaicas de pensamento, instintos básicos, etc. Isso explica a resistência, mesmo o medo que muitas vezes as pessoas sentem de se aproximar de qualquer coisa que diga respeito ao inconsciente. Esses conteúdos sobreviventes não são neutros ou apáticos. Ao contrário, estão de tal maneira carregados de energia que às vezes não se limitam a causar mal-estar, chegando a provocar um medo real. E quanto mais reprimidos, mais se irradiam pela personalidade inteira sob a forma de neurose. Essa energia psíquica é que lhes dá importância tão significativa. É como se um homem, tendo atravessado um período de inconsciência, de repente descobrisse que há um hiato na sua memória durante o qual lhe parece terem acontecido coisas importantes de que não se pode lembrar.
Na medida em que acredita que a psique é um assunto estritamente pessoal, e é nisso que geralmente se crê, esse homem vai tentar recuperar as suas lembranças de infância, aparentemente perdidas. Mas esses hiatos nas suas recordações de criança são apenas sintomas de uma perda muito maior, a perda da psique primitiva. Assim como a evolução do embrião reproduz as etapas da pré-história, também a mente se desenvolve por uma série de etapas pré-históricas. A tarefa principal dos sonhos é trazer de volta uma espécie de reminiscência da pré-história e do mundo infantil no nível dos nossos instintos mais primitivos. Em certos casos, tais reminiscências podem exercer um efeito terapêutico notável, como Freud já assinalou há muito tempo. Essa observação confirma o ponto de vista de que um hiato nas lembranças da infância, a chamada amnésia, representa uma perda importante e sua recuperação pode trazer acentuada melhoria de vida e bem-estar. Por uma criança ser fisicamente pequena e seus pensamentos conscientes poucos e simples, não avaliamos as extensas complicações da sua mente infantil fundamentadas na sua identidade original com a psique pré-histórica. Essa mente original está tão presente e ativa na criança quanto as fases evolutivas da humanidade no seu corpo embrionário.